Fala galera, beleza? LBK na área. Mais um episódio aí do projeto Styline. E como vocês podem ver, ela trocou de lugar. Eu tirei ela da garagem ali, do galpãozinho que ela tava depois de eu acho que mais de 5 meses. Eu acho que por aí que ela tava ali no galpão, porque eu tava trabalhando só ali. A gente não tirou o carro pra fora nenhuma vez. A gente no máximo ligava ali pra não deixar o motor muito tempo sem funcionar. Mas no domingo passado a gente tirou ela, porque como eu já comentei pra vocês no outro vídeo, quem não viu o outro vídeo, vou deixar o link aqui em cima aí na descrição, dá uma olhada lá. A gente vai fazer um piso de concreto ali no galpão que eu tava usando para trabalhar nela, porque ali vai ser a cabine de pintura pra gente pintar a Styline. Então, como a gente precisa trabalhar naquele local ali, eu desapropriei o Fusca, aqui é o lugar onde o Fusca fica. Eu desapropriei ele e colocamos uma Styline aqui. E no domingo passado, aproveitando que a gente tirou lá pra rua, eu lavei a parte da frente dela ali, o motor ali, a parte do subchassi. Só que no fim não gravei, mas vou colocar umas imagens aí pra vocês. Essas imagens que vocês estão vendo aí é um antes e um depois, como é que tava. Eu não fiz uma lavagem super detalhada, eu só passei aquele, eu tenho um desengraxante que eu comprei pra usar no Fusca, faz um tempão já. Ele não é muito bom, mas ele quebra o galho, é da Vonix. Então pra tirar assim a parte mais superficial ali, tipo crostinha de óleo que tinha no motor e tal, ele serviu. Se vocês olharem as fotos aí, vocês vão ver que o motor antes estava bem sujo, ele apareceu o motor de novo. Nem dava pra ver que o motor era verde antes de tão sujo que tava, mas já deu uma melhoradinha. E agora, galera, então o que eu vou fazer? Hoje eu quero pegar esse carro e trocar o óleo dele, porque faz 2 anos, desde a última vez que eu troquei o óleo desse carro. Sim, 2 anos. Na época eu acho que devia fazer mais de 5 anos que não era trocado o óleo desse carro. A gente trocou, a meta era trocar a cada 6 meses, mas você sabe como é que é carro antigo, né? A gente vai deixando, vai fazendo outras coisas e no fim ficou 2 anos aí sem trocar o óleo, por total desleixo meu aí. Mas então hoje eu comprei 4 litrinhos de óleo, é o que pega esse motor. Então eu vou ligar ele agora e vamos tirar ele aqui, para botar ele para frente um pouco e trocar o óleo desse carro. Vou mostrar ele para vocês também, para quem talvez não conseguiu ver nas imagens como é que ficou a lavagem do motor. Aqui na parte do subchassi ali tinha uma crosta de barro, de terra. Aqui o motor, vocês estão vendo que ele abriu de novo a cor dele aí, ó. Nem dava pra ver antes. Aqui, ó, limpou bastante aqui, ó. Essa parte aqui tava tudo sujo de óleo aqui, ó. Então já deu uma melhoradinha. Mas esse motor, galera, em breve eu vou tirar ele desse carro, tá? Não vou tirar aqui, vou tirar na oficina de um amigo meu. E eu vou tirar, e eu vou fazer todo esse painel corta-fogo, eu vou lixar ele, vai ser pintado de PU. Eu vou pintar aqui a parte da subchassi na frente, tudo aqui vai ser PU. O resto do chassi eu vou pintar com outra tinta, que eu vou mostrar pra vocês. Inclusive hoje eu quero ver se eu começo a lixar já a parte de baixo aí do assoalho. Vocês vão ver isso também. Mas antes eu quero trocar o óleo desse cara. Então vamos ligar ele aqui, ver se ele vai pegar. E botar ele um pouquinho pra trás ali pra nós trocar o óleo. Vamos ligar ele aqui. Pra quem não sabe, esse carro tem botão start stop. E isso aqui é original dele, viu só? Aí já pegou lentinha, vou deixar ele esquentar um pouquinho e vamos puxar ele ali pra trás. Olhem só a cor desse óleo. Quando eu troco o óleo em casa, eu gosto de deixar escorrer mais ou menos 1 hora, 1 hora e meia para escorrer todo o óleo velho.
E aqui no óleo a gente pode ver uma coisinha ali, ó. Vocês estão vendo? Que tá levemente amarelado ali. Isso aí é sinal que tá misturando água no óleo, galera. Isso aí eu já tinha visto. Primeira vez que eu mexi no carro, que eu tirei a tampa de válvulas ali, eu já tinha percebido que ela tava suada. Então eu acho que esse carro provavelmente tá com a junta do cabeçote queimada. Infelizmente, né? Mas isso aí faz parte. Já imaginei que isso ia precisar ser feito na revisão que a gente vai fazer no motor agora. Eu vou mandar tirar o cabeçote e retificar ele. Espero que não precise retificar o bloco, mas o cabeçote tenho certeza que a gente vai precisar. Então vou pegar esse óleo velho agora, colocar um olhinho novo ali. Tô com o meu funilzinho aqui. Vamos lá pegar o óleo e botar um olhinho novo na criança. Óleo novo colocado. Uma coisa que eu acho importante fazer é tirar aqui, ó, desconectar a bobina para fazer o motor girar sem ligar, para circular o óleo. Isso é bom fazer em carro antigo. E aqui eu coloquei o óleo velho nos potes, nos recipientes antigos do óleo que eu coloquei agora, e deu no total mais ou menos 3,5 litros. Isso é um bom sinal, né? Em 2 anos o carro perdeu só meio litro, então isso é um sinal que provavelmente ele não está queimando óleo. Então eu imagino que os anéis de segmento dos pistão estão bom. Então agora vamos funcionar ele aí, esperar depois um pouquinho, medir o óleo de novo, ver se está no nível e fechou. No fim, hoje, galera, não consegui colocar a mão no carro ali, eu só troquei o óleo, não fiz mais nada, não consegui lixar nem 1 centímetro do assoalho. Por quê? Como eu comentei pra vocês, a gente vai fazer o piso aqui nesse galpão que eu tô agora, e a gente já começou a fazer isso, vou mostrar pra vocês aí, ó. Eu e meu sogro, a gente passou a tarde inteira trabalhando aqui, e cara, sério, muito trabalho. O que acontece? Esse piso aqui, o caimento dele tava pra lá, ele tava desnivelado. Então o que a gente fez? A gente veio gastando, pegou uma enxada, veio tirando todo o saibro daqui e levando tudo lá pra trás. Agora são 7 horas da noite, a gente passou a tarde inteira. Eu tô cheio de calo nas mãos aí. Mano, sério, dá muito trabalho. Cara, o maluco que trabalha com construção, o cara que é pedreiro, olha, eu tenho o máximo respeito por você. Se você tá vendo esse vídeo, se você trabalha com construção, é pedreiro, cara, sério, tem muito respeito pela tua profissão, porque olha, é complicado, galera. É um trabalho assim, ó, foda. É foda mesmo, ó. Se algum dia algum pedreiro cobrar algum valor pra vocês acharem alto, vamos fazer vocês pra vocês verem como é que é, cara. Pau, o bagulho é embaçado. Mas enfim, aqui no caso, a gente tá fazendo porque realmente a gente não tá com condições de estar pagando alguém pra fazer. Mesmo a história da Skyline, se a gente tivesse condições, com certeza a gente estaria mandando alguém fazer um serviço melhor do que eu tô fazendo. Então tô tentando fazer o melhor que eu posso lá, com os recursos que a gente tem. Aqui é a mesma coisa, tá? Então a ideia é começar a trabalhar aqui, a gente já comprou cimento e tudo, vai esperar chegar para poder fazer o piso aqui, fechar tudo com lona e fazer a cabine de pintura para pintar esse carro logo. Mas calma, não vou encerrar esse vídeo aqui agora, amanhã é domingo, talvez amanhã, dependendo do meu estado físico aí, eu trabalho um pouco no carro. Se eu trabalhar eu mostro para vocês ali o que eu vou fazer. Se não, no final de semana que vem eu continuo gravando para esse vídeo não ficar muito curto, beleza? Então fiquem ligados aí. Estamos de volta, galera, mais um final de semana de trabalho aqui. Hoje sim comecei a lixar o assoalho aqui, a parte de baixo do assoalho, do chassi na verdade, né, da Skyline. Vou mostrar pra vocês o que eu vou fazer, o que é a minha ideia pra pintar esse cara aqui. Vamos lá. Então aqui, tô começando por essa parte aqui do subchassi. Essa aqui, ó, como é de fácil acesso, estou deixando na lata. Mas eu não vou conseguir fazer isso, deixar esse padrão em todo o assoalho, porque como vocês podem ver ali, ó, tem áreas de bem difícil acesso, que com ali a minha esmerilhadeira, aquela escova de aço enorme ali, eu não vou conseguir chegar. Mas o que é a ideia aqui então? Eu quero tirar em alguns pedaços, ó, esse emborrachamento que foi feito, ele tá desplacando, onde, que nem na frente tá desplacando, ó. Onde estiver desplacando eu vou tirar ele com a espátula e vou dar uma lixada de leve para dar um pouquinho de aderência na peça. Eu não quero fazer um serviço assim de primeira linha, eu quero proteger o assoalho, deixar ele bem protegido. Eu vou usar essa tinta aqui, ó. Sim, ela é... Vamos conversar um pouquinho sobre ela. Vai ter gente que vai falar, ah, vai usar tinta de portão para pintar o assoalho do carro. Vou, galera. Primeiro, essa tinta aqui, ela permite ser aplicada direto na ferrugem, tá? Ponto pra ela. Porque aqui eu não vou conseguir deixar na lata tirar toda a ferrugem que tem embaixo desse chassi aqui, desse assoalho. Não tem muita ferrugem, mas tem um pouquinho de ferrugem superficial. Então eu precisava de alguma tinta que eu conseguisse aplicar por cima da ferrugem. Poderia usar um preto fosco vinílico, a pistola poderia, mas eu não tenho espaço para usar a pistola. Olha só
esse é o espaço que eu vou ter. Eu vou conseguir levantar o carro talvez uns 40 centímetros, que é o que o meu macaco levanta. Então eu vou ter que pintar por baixo. Eu deitar embaixo do carro e pintar. Então é melhor sair do pincel. E esse cara aqui, galera, deixa eu ver onde é que diz aqui. Ele tem garantia de durabilidade de 10 anos. Isso aqui normalmente é utilizado para pintar portão. Então pensem comigo. Se para aplicar num portão que toma sol, chuva, fica ali no tempo, o dia e noite, né? Se funciona para portão, pensa só como é que ele vai ficar aqui num assoalho que vai tomar muito pouca chuva. Porque esse carro vai sair muito pouco na chuva, isso eu garanto para vocês. Então eu acho que essa aqui é a melhor saída ali. É uma tinta que ela não custa cara, 800 ml, a gente pagou 500 reais. Eu acho que vai dar pra fazer talvez metade desse assoalho do chassi com essa tinta. E eu vou usar pincel pra pintar, tá? Não vai ficar um acabamento lindo, liso, mas eu garanto pra vocês que vai ficar bom. E vai dar proteção, que é o que interessa aqui, beleza? Tem outras tintas que pode ser usada, tem um tal de primer óxido. Mas enfim, são tintas aí um pouquinho mais caras e tintas que daí o bom seria aplicar com uma pistola. E aqui no caso eu vou aplicar com um pincel. Essa cor aqui ele é preto brilhante, ó, eu acho que vai ficar legal, tá? Então eu vou continuar lixando aqui. Eu não vou pintar hoje tá úmido. E eu quero ver se eu faço pelo menos hoje até ali não tem aqueles parafusos que vão preso o tanque ali. Quero ver se consigo lixar até ali. Vai dar trabalhinho, porque daí eu tenho que intercalar. Onde eu consigo usar a esmerilhadeira eu uso, onde eu consigo usar a escova de aço manual eu uso, onde consigo usar a espátula eu uso, onde não dá, às vezes tem que pegar uma lixinha e lixar, mas enfim. Devagar você vai longe, bora lá. Após uma manhã de trabalho, aí ó, consegui fazer um pouquinho, fiz menos do que eu gostaria. Fiz um pedaço aqui embaixo, fiz aquele canto ali, comecei a fazer aqui a caixa do step. Aí eu não consegui fazer um pedaço aqui embaixo. Só que vou ter que encerrar por aqui o serviço porque eu recebi uma notícia. A gente conseguiu uma verbinha para poder comprar um macaco jacaré daqueles grandes, sabe? Aqueles que levanta bastante, nem tem oficina. Então o que eu pensei? Aqui o melhor a fazer vai ser eu levantar o carro bem, lavar ele por baixo, usar um desengraxante e lavar, porque ele tá com bastante crosta, sabe? Aquelas... Quando acumula muita sujeira, muita areia, muito barro e tal, ele tá com umas crostas. Então o que acontece? Quando eu tô passando a esmerilhadeira ali com a escova de aço, faz muita sujeira, voa muito pó, antes até entrou um pouco no meu olho. Então o que eu vou fazer? Vou esperar chegar o macaco, vou comprar ele hoje, tá? Eu imagino que vai chegar durante a semana. Pra semana que vem a gente vai levantar o carro, deixar ele levantado. Eu vou lavar ele todo por baixo, depois que eu lavar, aí sim eu vou começar a lixar. Então galera, infelizmente vou ter que encerrar esse vídeo agora, mas eu prefiro encerrar esse vídeo aqui e postar logo pra vocês verem, pra vocês acompanharem aí em tempo real o que anda acontecendo com a Styline, como é que anda a restauração. E na semana que vem eu continuo gravando pra vocês, beleza? Se gostou do vídeo, não esquece aí de clicar no gostei. Se não tá inscrito no canal, já se inscreve aí. E é isso aí, até o próximo vídeo, galera. Valeu!